Estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, aumentou, hein? 632 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Eu sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que está sendo muito acessado e é importantíssimo, até por causa do dia 7 de setembro, né? E do dia 12, que é a manifestação democrática republicana, é dia 12 de setembro, domingo, né? E a manifestação dos fascistas é no dia 7 de setembro. Então, vamos diferenciar. São duas. Eu estou indicando esse vídeo que está no meu canal, que é 2 recortes dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso sobre o tal e tão falado artigo 142. Não existe intervenção militar funcional. Assistam que vocês vão gostar e dar informações, né? Isso que é importante. Entender, aprender o que está escrito aqui na Constituição. Bem, vamos seguir em frente. Temos também uma coisa que eu estou gostando muito, é o clube de membros. Eu gosto de fazer novos conteúdos, postar. Eu acho que é super legal, está bem bacana. Cliquem lá no azulzinho, clube de membros, e tem todas as informações necessárias. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo. História Política das Funções Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br, e também para ver artigos que eu escrevo, vocês podem acessar o blog do Villa, né, que vocês vão encontrar os artigos que eu publico na revista Isto É e no UOL. Né? No UOL vocês clicam lá em colunistas, clicam lá, está lá Marco Antônio Villa, etc. Fácil, rapidamente vocês encontram, e no UOL, e no caso da revista Isto É, a cada 2 semanas eu escrevo na revista. Bem, e lembrar, para desanuviar um pouco esse ambiente, vocês podem acessar, está bem bacana, bem bonito, um monte de imagens muito bonitas, muito bem editadas, coisas lindas, coisas animadas sobre cultura, né? Arquitetura, gastronomia, moda, etc., que é o Instagram da mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. O dia pesado, dia muito pesado. Por quê? Estamos nos aproximando do dia 7 de setembro. Né? Primeiro, desde manhã, o Guilherme Amado, do Metrópolis, o excelente, inclusive está fazendo um trabalho muito bom no site, e tem jornalistas muito bons, e o Guilherme Amado revelou, e aí foi a grande bomba do dia, né? O esquema de rachadinha. Uma pessoa denunciou, né, um ex-empregado da segunda mulher do Bolsonaro, denunciou todo o esquema de rachadinha, deu todos os detalhes, deu todas as informações, contou a história dessa mansão que ela comprou e colocou em nome de laranjas. Em suma, abriu todo o jogo, mostrou até questões de vida pessoal quando envolveu a separação da Ana Cristina do Bolsonaro, né, que foi um episódio que tinha lá um bombeiro que servia como segurança da Ana Cristina, mas o bombeiro fazia outras atividades também, né, de acordo com o ex-empregado, e aí houve a traição por parte da Ana Cristina, o Bolsonaro ficou sabendo, e aí transferiu a chefia do esquema, de acordo com o ex-empregado, para o Flávio e para o Carlos. Né? E aí tem uma série de outras informações, dados, questões de vida pessoal, coisas muito baixas, coisas de... não as revelações do Guilherme Amado, é isso, é notícia. Eu estou falando o conteúdo, mostrando quão baixo, quão marginal é a família Bolsonaro. E como eu sempre disse, e vocês são testemunhas, uma organização criminosa chefiada por Jair Bolsonaro, e aí você tem os filhos e parentes e mulheres, ex-mulheres, cunhados, ex-cunhados, em suma, uma organização criminosa que tem como chefe o Jair Bolsonaro. Então, o Metrópolis é indispensável acesso. E durante o dia, foi sendo acrescentado mais informações, né? Do Guilherme Amado sobre o episódio, e também a Juliana Dalpiva, no UOL, explorou também essa questão, fez entrevista, uma entrevista longa
com esse rapaz, eles pegavam todo o dinheiro, pegavam o dinheiro do salário 80%, pegavam de 13º, de férias, de eventuais devoluções do imposto de renda e tudo em dinheiro vivo. Então, como é que funcionava essa quadrilha? Note, a quebra do sigilo bancário do Carlos e da segunda mulher do Bolsonaro e de mais, quase 2 dúzias de pessoas, vai permitir saber direitinho como é que funcionava esse esquema. Em suma, como nós temos falado, e não é de hoje, a justiça está avançando. Basta deixar a justiça investigada, toda a estrutura legal de investigação, a família Bolsonaro vai terminar na cadeia, como nós somos o primeiro a dizê-lo. Aqui, foi nesse espaço e vocês são testemunhas. Então, a matéria do Metrópole está excelente, acessem, que é assustador o esquema criminoso. Tem fotos, né? Fotos dessa senhora com esse rapaz que supostamente também seria empregado, não sei se era mais coisa ou não, porque pelas fotos são coisas terríveis, é uma baixeza que vocês não imaginam. Então, tudo como funcionava o esquema, a questão lá dos bombeiros, depois a briga, olha, realmente chegar a que ponto baixo o Brasil chegou, quer dizer, é algo assim inacreditável. E esse rapaz, esse tal de Marcelo, virou uma espécie de babá, de acordo com a reportagem, do tal de Jair Renan, que tinha postado, inclusive, recentemente, um grande agradecimento a ele. Apagou esse agradecimento há minutos atrás, né? Então, esse tem de ser lembrado, essa questão. Agora há uma CPI da rachadinha, né? Pode ser que saia, solicitado pelo Alessandro Vieira, entrevistado no meu canal, e amanhã vocês terão a entrevista logo cedo, 7 da manhã, senador Alessandro Vieira, da CPI da pandemia, propôs agora a investigação das rachadinhas, ele também está falando do cenário eleitoral de 22, sobre a questão do Bolsonaro, sobre o dia 7, está muito boa a entrevista que nós fizemos, né? E no domingo vai estar com o professor Dr. José Álvaro Moisés, professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, analisando o quadro complexo político que nós estamos vivendo. Então, 2 excelentes entrevistas. Sábado, o senador Alessandro Vieira, e domingo, o professor Dr. José Álvaro Moisés. Voltando aqui à matéria do Metrópole, leiam, excelente, e dão também uma olhada na Juliana Dalpiva no UOL, né, para vocês verem como é que funciona esse esquema criminoso. Você põe muitos crimes, peculato, lavagem de dinheiro, organização de quadrilha, etc, etc, etc. Por isso que o Bolsonaro está cada vez mais desesperado, cada vez mais desesperado. Ele disse, fez um ataque violento ao Supremo Tribunal Federal, mais uma ameaça clara, aberta, e diz que o 7 de setembro vai ser um ultimato que ele vai dar aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E se refere, vou ler a passagem, ele falou hoje: não podemos admitir, é a Folha de São Paulo a fonte, não podemos admitir que 1 ou 2 pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo ao nosso país. Essas 1 ou 2 pessoas precisam entender o seu lugar. O recado de vocês nas ruas, olha, ele está conclamando golpe. Na próxima terça-feira, será um ultimato para essas 2 pessoas. Entenda-se, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Por isso que assisto entrevista no meu canal. Continuando, curvem-se à Constituição, respeitem a nossa liberdade, entendam que vocês 2 estão no caminho errado, porque sempre há tempo de se redimir. Ele dá uma, né? E ele disse que vai fazer uma renovação no Supremo. A pergunta é, eu, você, nós, como é possível fazer uma renovação no Supremo? Quando tem a aposentadoria de um ministro, ou quando ele solicita sair já com tempo de serviço, ou pelo expulsório, ou por morte, como ocorreu um caso relativamente recente com o ministro Euriz Zavascki, né? Aí você preenche a vaga seguindo o que determina a Constituição, né? Mais que 35 anos, menos que 65, notável saber jurídico, reputação ilibada, né? E aí vai para o Senado, é apreciado, sabatinado e depois aprovado, ou não, eu diria. Até hoje, todos foram aprovados no século XX e no século XXI. Mas o André Mendonça estão percebendo que a coisa está parada. Por quê? Porque o governo Bolsonaro está próximo do fim. E por estar próximo do fim, que ele está radicalizando seu discurso, chamando o povo que vai dar a decisão nas ruas, de acordo com ele. Então, os nazifascistas, nós vamos ver SAs, SS, a Gestapo, os nazifascistas, tirem as mãos, leiam meu artigo no UOL, tirem as mãos da nossa bandeira, na nossa bandeira, tirem as mãos sujas de sangue, mãos de nazifascistas. Vocês não podem tocar no verde e amarelo. Vocês têm de usar aqui a suástica e aqui o fátio. Vocês são nazifascistas. Tirem as mãos da nossa bandeira, tirem as mãos do verde e amarelo. Tá bom?
Então, ele está preparando tudo isso. Todos os jornais estão dando isso, estão realmente apresentando essa ameaça como o que é uma coisa perigosíssima, tal, né? Às instituições, ao Supremo, a 2 ministros. Isso aqui pode... Se não tiver o policiamento severo, e do dia 7 para frente, não é só no dia 7, muito cuidado, trabalho de inteligência por parte das polícias, de inteligência por parte das polícias, nós teremos, de um lado, na parte, a possibilidade de ter loucos aí atirando nas pessoas, e outro, o trabalho repressivo nas ruas para impedir quebra-quebra, destruição do patrimônio público e do patrimônio privado. Eu venho falando isso também há tempo, e o que eu falo aqui acontece, e vocês são testemunha disso. Né? Então, é uma situação realmente muito séria, muito grave que nós estamos vivendo. Ele está partindo para o autogolpe, para o golpe de Estado, como nós sempre dissemos. Né? A Folha de São Paulo também tem como manchete, Bolsonaro repete a ameaça golpista e diz que 7 de setembro será ultimato a ministros do STF. Aí pega um empresário golpista, bolsonarista, nazi-fascista, desses que gostam de mamar nas tetas do Estado, mas são contra o Estado. Tá? Mas na hora de mamar nas tetas do Estado, eles estão lá. E esse empresário nazifascista diz que é difícil governar o país por causa da Constituição. Meu Deus do céu. Quer dizer, a Constituição, que dá ordenamento legal, a Constituição Cidadã, uma das mais avançadas do mundo, cria problema para governar, e não a inépcia, a incompetência, a traição nacional, a corrupção, que é um governo corrupto. O episódio do Ministério da Saúde, nós vimos aí a CPI da pandemia está mostrando isso, e um governo genocida. Essa é a questão central. Essa é a questão central, né? E não falar que a Constituição é que impede de governar. Isso é intolerável, mas foi a fala de mais um nazifascista empresário, como outros. Esse aqui não é de São Paulo, mas tem vários em São Paulo que são nazifascistas, né? E já são conhecidos aqui desse espaço. A situação é grave, há algumas PMs sendo chamados PMs para participar em vários estados do Brasil. É uma situação, portanto, extremamente preocupante. Eu estou extremamente preocupado com o que possa ocorrer. É uma situação que deixa qualquer um até preocupado, falar onde tudo isso pode parar. Né? Agora, o curioso é que o Mala, sim, o pastor Mala, o profeta que deve milhões para a Receita Federal e anda de jatinho, mas ele é profeta, o Mala está dizendo, atacando a CPI da pandemia, o Mala, né? Dizendo que é uma bagunça, tudo aquilo, uma sem-vergonhice. Sem vergonha, Mala, é o seu amigo Bolsonaro. O que você acha, Mala? Tenha caráter, uma vez na vida. Uma vez só, Mala. Eu pergunto, vocês que conhecem o Mala, recortem esse trechinho, entregue ao Mala, né? O Mala, o profeta. O que ele acha da reportagem do site Metrópolis e do UOL, né? Do Guilherme Amado, da Juliana Del Pivo, respectivamente, do que o empregado está falando, que é a família Bolsonaro, né? Isso que eu queria saber, eles são conservadores? Eles são cristãos? Como é que é essa família? Mala, você que é um orientador espiritual, um profeta, eu até brinquei no Antigo Testamento, você é o Isaías da decadência, da mediocridade, e quer só saber de grana. E o que você acha, então? Você que estava atacando a CPI, que é a CPI mais importante do século XXI, a da pandemia, que está fazendo um brilhante trabalho, eu perguntaria a você, o profeta de fancaria, né? O que acha da família Bolsonaro? Fale, mas estava no avião, né? Avião que nós pagamos, inclusive o avião, combustível, todo mundo dentro do avião, ele estava passeando o Mala. Agora, pagar a Receita Federal, ele não paga o Mala. Mala, o que acha do que foi, não denúncias, mas da entrevista, de tudo que foi apresentado pelo ex-empregado da família Bolsonaro e da família Bolsonaro, do bombeiro dele, dessa senhora Ana, do Bolsonaro, dos filhos, de toda essa quadrilha, Mala. Fala sobre isso, né? Tenha vergonha na cara. E por quê? Aparece aqui, agora citando o antagonista, que um líder da bancada evangélica, um tal de Cezinha de Madureira, que eu simplesmente nem sei quem é o Cezinha e nem de Madureira, né? O Cezinha de Madureira, eu sei que tem um ramo do protestantismo, que tem 2 ministérios, tem o Ministério de Belém, Madureira, tudo isso. Preciso explicar que, inclusive, eu trabalhei anos com um grande especialista, um sociólogo inglês, que estudava os evangélicos aqui. E esse Cezinho inexpressivo, são aquelas pessoas que não têm importância nenhuma no debate político. Porém, contudo, todavia, para mostrar que ele é um bom cristão e um pastor, um homem muito sério, ele disse que a igreja tem um povo ordeiro que gosta muito de paz e que os evangélicos vão às ruas para orar pelo Brasil. Isso nesse clima de guerra. O pessoal com armas, né? O que ele acha, por exemplo, do Bolsonaro ter como símbolo a arma? Hein, Cezinha?
O Mala, agora para o outro. Mala, o que você acha disso? Isso aqui, eles querem fazer uma espécie de marcha para Jesus, Jesus Day, como eles falam, porque são muito nacionalistas, no dia 7 de setembro. Eles querem sequestrar a independência, os nazifascistas, que se querem sequestrar o verde e amarelo, né, e querem sequestrar a independência. Daí que nós, os democratas republicanos, têm de dar resposta a esses criminosos. E a resposta é o que determina a Carta de 1988, que ajuda a governar, não prejudica governar, como diz o empresário nazifascista aqui, de acordo com a Folha de São Paulo. E nesse cenário de ultimato, onde já se viu um presidente da República dar ultimato, qual é o caminho? O caminho é o golpe de Estado. E por quê? Porque com o avanço das investigações, das rachadinhas, do que está acontecendo com as vacinas, do Ministério da Saúde, da VTC Log, que agora tem um esquema. Aquele senhor, coitado, tinha uma dó daquele motoboy, chegou a tirar num dia R$420 mil. Pode ser que esse amplo esquema envolva até parlamentares, né? Além da ligação da família Bolsonaro com o esquema, citada pela CPI da pandemia. Portanto, você tem isso. Tem a investigação das rachadinhas, tem as compras que não se justificam dos imóveis, e 2 imóveis, a mansão de chocolate de Flávio, né, que é criminosa aquela compra, e essa Ana, essa segunda mulher dele, que comprou a casa e usou um laranja, de acordo com as 2 reportagens do UOL e do Metrópolis, que mostra que essa família ela lava dinheiro, é uma organização criminosa, desvia dinheiro público, né? Isso, entre outros crimes que são sucessivamente cometidos pela quadrilha, pelo Urcrim Bolsonaro. E nesse cenário, então, pandemia, CPI, mais as investigações da rachadinha, mais os escândalos de Brasília, esse é um lado. O outro lado, problemas sérios da queda da Bolsa, orçamento de ficção, crescimento negativo do segundo trimestre do PIB, um cenário para a econômica 2022 extremamente preocupante. Mas, né, o Brasil, no máximo, vai crescer 1%, os otimistas dizem 0,5%, né, uns falam que é chute, vai crescer 0,5%, alguns falam em 0%. E depende do que ocorrer nesse último quadrimestre, agora, desse ano, poderemos ter até crescimento negativo o ano que vem. Nessa situação econômica, com milhões de desempregados, inflação de alimentos, inflação de combustíveis, apagão, possíveis racionamentos de energia e de água, e mais a disparada da conta de luz, né, da conta de luz, alguns dos cenários econômicos, e além da absoluta desorganização, porque não há governo. Quantas vezes eu disse aqui nesse espaço que não há governo? Não há simplesmente governo, né? É um verdadeiro caos. E ele usando, durante a semana de trabalho, fazendo motociata, tal, porque não existe governo, existe só corrupção. A CPI, importante isso, até falei com o senador Alessandro Vieira, ela tinha marcado para a segunda quinzena desse mês de setembro, entregar já o relatório. Porém, contudo, todavia, é aquela história, a CPI sabe como começa, não sabe como termina, né? Apareceu a VTC Log e esses milhões e milhões de reais sacados na boca do caixa, né? E aí vai ter de estudar a Caixa Econômica, se for a Caixa, precisa confirmar, mas, salvo engano, falaram na Caixa, numa agência, no aeroporto, porque não pode. Como é que é feito isso? Se eu, você e nós formos sacar 10 mil reais, você não consegue sacar. Como é que a pessoa saía com tanto dinheiro? Já devia estar preparado. Ele não ia esperar contar 420 mil reais, por exemplo, como num dos saques, né? E será que ele também não tinha uma proteção? Como é que alguém pega todo esse dinheiro, coloca numa mochila e sai numa simples motinho, por aí não é assaltado? E fez isso dezenas de vezes, né? É outra pergunta, certamente um esquema de segurança, né? Porque as pessoas ficam sabendo dos saques, não tem a tal saidinha, não é verdade? Então, a mesma coisa se aplica nesse caso. Então, vocês estão percebendo que, pelo desenho das coisas, as investigações cada vez avançam mais. O chamado grande capital, prefiro, não gosto de chamar de mercado, também já está tirando todo tipo de campo. Tem esses nazifascistas aqui, mas não representam nada, absolutamente nada, da essência do grande capital e daqueles interesses que estão voltados também para o mercado externo, porque sabe quão terrível para o Brasil é uma situação de instabilidade, a questão do meio ambiente, a questão das terras indígenas, tudo isso é péssimo externamente para o Brasil, é péssimo, e para os negócios do chamado agronegócio, que é diferente, insisto, dos agrotroglodites,
que é outra coisa. Estou falando do agronegócio. Nesse cenário desenhado, você vai olhando, você também não tem o que mostrar, as pesquisas apresentam dados que cada vez mais cai a popularidade, dispara a impopularidade, ele não tem chance eleitoral de 22, ele sabe, e isso explica os ataques violentos que ele está fazendo também ao TSE. Né? Vídeo, episódio do tal voto auditável, o voto impresso, aquele passeio de tropas no dia da votação, patético, aquele tanque que quase que encrencou soltando fumaça, uma coisa horrível, um desembarque anfíbio em terreno seco. Aquilo é uma das maiores bobagens da Marinha Brasileira. Imagina, com o território que nós temos, o nosso litoral, você vai simular um desembarque anfíbio em terreno seco. Se nós fôssemos o Paraguai, fôssemos a Bolívia, era explicado que não tem acesso ao mar, né? Agora, no caso brasileiro, e para entregar, fazer tudo aquilo que custou quase 4 milhões, por dados apresentados hoje, para entregar um convite, convenhamos, é uma tremenda palhaçada. Então, esse cenário extremamente preocupante, que está deixando a todos saber aonde tudo isso vai terminar. A paralisia econômica é evidente, a Embaixada norte-americana soltou uma informação, comunicou aos americanos que estão no Brasil para tomarem muito cuidado com o dia 7 de setembro. Vocês imaginam isso? Para efeito de um investidor estrangeiro, é péssimo. Apresenta um cenário de absoluta insegurança. Ninguém vai pôr dinheiro num país marcado pela insegurança, né? Então, o receio das pessoas circularem pelas cidades, especialmente São Paulo e Brasília, e mais em especial São Paulo, porque ele vai falar em Brasília, o Bolsonaro, depois com o nosso dinheiro vai se deslocar, nós vamos pagar o avião, o combustível, todos os funcionários, etc. Tudo isso, aqueles cangaceiros com qual eles sempre andam, os cangaceiros, gente, né, que alguns vão certamente ser investigados em outro governo e podem acabar na cadeia, né? Então, o cenário todo desenhado é de um confronto, e ele precisa do confronto. Ele precisa do confronto, porque ele está estimulando os seus seguidores nazifascistas, mas tem que chegar uma hora que tem um embate. Ele precisa desse embate para alimentar com sangue os seus seguidores. É um perigo, claro que isso é você violar a Constituição. Foi lembrado, não custa recordar, né? E acho que por isso que eles acham que eles odeiam a Constituição, igual esse empresário nazifascista que diz que o problema do Brasil é a Constituição. Vamos ao artigo 5º e reler, inciso 44. Aqui está uma das chaves. Qual? Vamos lá. Constitui crime inafiançável, se não paga fiança, imprescritível, quer dizer, não prescreve, né? A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, os nazifascistas bolsonaristas incluem aqui, estão aqui no inciso 44, artigo 5º, né? E ele vai criar um caos. Ele precisa desse caos e de sangue de um cadáver porque ele pensa no Estado de defesa. Isso vocês leiam o artigo 136. Volto sempre a alertar. E o que eu falo aqui, eu vou dizer infelizmente, porque é uma situação trágica, acontece. E o artigo 36 diz que o presidente pode ouvir do Conselho, é só ouvir, é pro forma, o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. E o Congresso, ele envia até 24 horas depois, portanto, ele ganha um dia, e o Congresso tem 10 dias para apreciar, portanto, 11 dias, em tese, porque você pode obstruir e tal, 11 dias que ele pode fazer tudo que é colocado aqui no artigo 136, e que vai por prisão contra o Estado, a comunicação vai prisão ou detenção de qualquer pessoa, etc., né? Sigilo de correspondência pode ser quebrado, impedir reuniões, etc., como reza o artigo 136 e seus diferentes parágrafos e incisos. Leiam, que é muito, muito importante. Eu estou dando o caminho do golpe dele e do autogolpe, porque isso daqui é um autogolpe, você não está fora do governo, você está no governo. Então, ele vai usar toda a estrutura de Estado, ele quer usar as Forças Armadas, as polícias militares, né? Quer usar o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, né? A Polícia Federal. A questão é se eles vão deixar ser usados. Eu acho que não. A Polícia Federal não vai aceitar ser usada. Né? Pode ser que você tenha um ou outro doido lá que vai aceitar fazer esse papel de guarda de miliciano, mas a amplíssima maioria vai dizer não. As Forças Armadas, tem algumas frações ali que vão apoiar o golpe. A maioria, não creio, especialmente
no Exército, especialmente no Exército, mas não creio. E tem as PMs, vai ter alguns dentro das PMs que vão, caso solicitados pelo Bolsonaro, vão romper a legalidade, a maioria não creio que fará isso, especialmente no estado de São Paulo. Especialmente no estado de São Paulo, onde você tem uma estrutura sólida de polícia militar. Agora, tem os grupos paramilitares que estão sendo armados, né, por ele, com aqueles decretos criminosos. Esses são incontroláveis. Esses são incontroláveis. Então, a possibilidade também de reação imediata no caso de incidentes, caso provocado, porque é o que determina a Constituição, o judiciário só age se for provocado. É diferente do executivo e do legislativo. As nossas entrevistas demonstram isso. Né? Vejam aí com os ex-ministros do Supremo, tanto com o Aires Brito, com o professor Francisco Rezec, ou as entrevistas com Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, que são ministros que estão na ativa e tal. Só se provocado. E se um partido, uma pessoa, eu, você, nós, provocar é solicitar uma ação, não é provocar no sentido vulgar. Se tiver um incidente, o STF vai entrar em campo. E aí ele está dizendo que vai chegar um momento que ele não vai cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal. Aí é o caos. Aí é o caos. Aí é o caos. Aí é o caos. E aí o grande capital, sempre vai ver o custo que foi sustentar esse governo. Não estou falando do processo eleitoral de 18, hein? Estou falando de sustentar esse governo, especialmente nos últimos 1 ano e 9 meses, em plena pandemia, com o número de mortes, com a desregulação econômica, com toda a tragédia que significou para milhares e milhares de famílias, toda a tragédia econômica, né? E um país que está absolutamente sem rumo e que prejudica, evidentemente, os negócios, a vida, o planejamento das empresas, mas o seu planejamento, o meu planejamento, o nosso planejamento, a vida, nós estamos perdidos, nós não sabemos por onde vamos. Alguém vai falar, o ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, em um cenário que ele estimula, como voltou a estimular, né, os golpistas, e dizendo que ele está dando um ultimato, e quem vai decidir, de acordo com ele, são as ruas, e eu estou citando aqui como fonte, os 3 jornais, Folha, Estado e o Globo, e o povo é que vai decidir nas ruas se concorda ou não com o ultimato. E sabe o que eles vão dizer na Paulista, em São Paulo? Eles vão dizer assim, eu autorizo, eles vão pôr faixa, autorizar é o autogolpe. Vamos estar, o caminho, portanto, que nós falamos que ocorrer, está ocorrendo, infelizmente. Né? A construção não está boa da frase, mas o que nós dissemos, olha, vai ocorrer, infelizmente, é o caminho que nós estamos vendo aí, que o Bolsonaro está trilhando, porque há uma incompatibilidade, uma contradição antagônica dele com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição. É uma contradição antagônica, entenda. Não há conciliação. Por isso que eu disse que ele nunca terminaria o governo constitucional, que termina a posse do novo presidente a 1º de janeiro de 2003, e nunca terminaria. Fui sempre, e o pessoal muitas vezes olhava eu como louco, falava, pô, isso aí é doido. Quando eu dizia que teve a década perdida do PT, o pessoal achava que eu era doido. Eu me lembro, no final de 2012, olhavam para mim e falavam, pô, esse cara aí pirou, né? Depois nós vimos tudo o que aconteceu, que foi piorando ainda mais para pegar o terrível triênio 2014, 2015, 2016. Né? Então, o que eu estou desenhando aqui, apresentando, dialogando com vocês, e com base na leitura histórica, entendendo o momento como parte do movimento da história, é que a tendência é essa. Né? E ele vai cada vez jogando mais lenha na fogueira. Essas declarações são claramente insuflando o golpe de Estado e ataques. Pode ter ataques a bens públicos, a bens privados. Uma pessoa passa na rua, vamos dizer, no domingo, no dia 7, esteja com camiseta vermelha, é capaz de ser atacado. Quer dizer, a pessoa vai agora ter, antes de sair na rua, qual é o seu vestuário, porque os nazifascistas não admitem que alguém possa, eventualmente, por exemplo, estar circulando de vermelho. Como se eles fossem o dono, por exemplo, do verde e amarelo. E não são, eles estão sujando a bandeira nacional e as nossas cores. Vocês têm de usar, insisto, a suástica e o fátio, que é o que combina com a ideia de vocês. Leiam o meu artigo lá na coluna do UOL, que eu explico detalhadamente, inclusive de onde vocês vieram. Tem lá toda uma explicação, porque o nosso papel aqui não é simplesmente comentar, é mais do que isso, é compreender historicamente, compreender não no sentido vulgar, passar a mão na cabeça, não, compreender o processo histórico. E o nosso encontro sempre tem aqui esse objetivo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Nós estaremos amanhã muito preocupados, no domingo, idem,
porque está chegando o dia 7 e o que esse criminoso está preparando contra o Brasil, porque ele conspira contra o nosso país, é um traidor da pátria, é um criminoso de lesa pátria, além de lesa humanidade, né? Então, se você está entre os 632 mil inscritos no meu canal e gosta, e aumentou, né? E gosta do canal, indica, gosta das entrevistas, a perspectiva que nós temos, tal, não ter preso com ninguém, indica uma amiga, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize com vocês, muito bem fazem, a página dos comentários, né? Assistam a entrevista, eu acho muito importante, que é curta, eu fiz uma edição, né, que deu 13 minutos e 42 segundos, não existe intervenção militar constitucional dos dois ministros, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Barroso. Eles já tinham dado entrevista a esse canal, eu recortei os trechos que eles respondem essa questão. E está muito didático, esclarecedor, especialmente no momento que vivemos. Nós vamos postar no final de semana Alessandro Vieira, senador, muito grande senador, né, por Sergipe, e no domingo o doutor professor titular José Auro Moisés, da Ciência Política da USP, fazendo uma análise, meu colega, várias vezes também no Jornal da Cultura, tal, fazendo uma análise, então, desse momento político que nós estamos vivendo. Então, nós temos o clube, clicam lá, clube de membros, eu gosto muito, tenho certeza que vocês vão gostar, uma coisa muito bacana, cliquem lá, vejam todas as informações e o conteúdo exclusivo que nós fazemos lá para o clube de membros, tá? Dá uma olhadinha que vocês vão gostar. Lembro também aqui no Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, inclusive, para entender essas questões políticas, passar pelos cursos ajude muito, o que é fascismo, história política das constituições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil. Basta escrever www.cursodovila.com.br, tem todas as informações ali. E lembra aí já uma outra coisa mais agradável, tal, mas que a gente também precisa respirar, dá uma olhadinha no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, tem imagens belíssimas, muita informação, coisas bem bacanas, tá bom? Nos encontramos amanhã, até!